Beleza. Pessoal, então tá gravando a partir de agora. Eu peço que lembrem de colocar a presença e nós já começamos a aula, tá? Bom, o tema de hoje, então, pessoal, se der alguma travada, por favor, me avisa, tá? O tema de hoje, então, é teoria geral das organizações internacionais. Vocês estão me ouvindo? Beleza, então vamos que vamos. Ó, teoria geral das organizações internacionais. Bom, aqui nós vamos entender um funcionamento, não é? Como eu disse, teoria geral, de forma ampla, sobre como funciona uma organização internacional. Aqui nós não estamos falando de uma organização em específico, mas nós estamos usando como modelo um apanhado geral de como as organizações internacionais geralmente funcionam, tá? O material foi disponibilizado hoje à tarde, tá? Inclusive os materiais de apoio. Agora eu estou colocando um material que é um pouco mais extenso e um que é um pouco mais sucinto, para que você então aí escolha, né, aquele material que você prefere ler. Claro que o ideal é ler os dois, mas se não houver tempo, então tem um que é um pouco mais resumido para que você possa fazer a leitura. Bom, o que explica, não é, a existência de organizações internacionais, o que explica o desenvolvimento das organizações internacionais, a ponto de nós termos que dedicar, não é, pelo menos um encontro do nosso semestre para falar dessa instituição. Primeiro passo que a gente tem que lembrar, que já foi dado, né, em outros encontros, essa informação, é que as organizações internacionais são sujeito de direito internacional público e, portanto, possuem capacidade para celebrar tratados internacionais, né? Bom, as organizações internacionais surgem, passam a ser um fenômeno da modernidade, de modo que da segunda metade do século passado para cá, as organizações internacionais se desenvolvem em número, em qualidade, né? Quando eu digo qualidade, dizendo respeito aos temas relacionados às organizações internacionais, não é? E porque o mundo moderno impôs, né, uma interdependência internacional entre os estados no primeiro momento, mas essa dependência, essa mútua necessidade entre os estados também reclamou a criação de órgãos, de organismos internacionais que a princípio não, que são imparciais na sua atuação, não é? E assim sendo, ajudam, não é, nesse intercâmbio entre os estados, tá? Para coordenar, para ajudar a melhorar a atuação da sociedade internacional. Então, nós passamos a ver como as organizações passam a atuar cada vez mais, os tratados internacionais multilaterais, que têm como partes vários estados, eles passam também a ter um maior destaque. Não que os tratados bilaterais tenham sido esquecidos, não é isso. Mas os tratados multilaterais foram mais facilitados, né, na sua elaboração pela atuação das organizações internacionais, tá? Então nós temos aí esse fenômeno da modernidade. No material se encontra aí uma explicação para o surgimento, né? É porque os estados soberanos nem sempre eles conseguem sozinhos dar conta dos seus objetivos no plano internacional. Então, as organizações internacionais surgem como verdadeiros facilitadores, não é, da atuação dos estados. Quando a gente vê, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que está tão em evidência nesse 2020, não é?
se manifestando em público, expedindo recomendações, eventualmente criticando a atuação de alguns países, Brasil incluído, não é? Nós vemos que existe uma atuação de uma organização relacionada ao tema da saúde. Portanto, na defesa do seu interesse, que é a promoção da saúde, não é? Mundialmente, nós percebemos que essa organização atua de forma incisiva nesses momentos de crise e podemos sim vislumbrar imparcialidade na sua atuação, né? Haja vista que já foram tecidas críticas contra os Estados Unidos também e contra outras potências mundiais. Maravilha. Bom, o que acontece, que é uma observação importante, é que quando a organização é criada, ela não recebe plenos poderes do Estado. O que quer dizer isso? O que nós estamos querendo dizer aqui, né? Nós, né, até estou na doutrina aí, eu, os meus amigos internacionalistas, né? Nós queremos dizer, o que a doutrina quer dizer com isso, pessoal, é que é claro que a organização internacional ela recebe alguns poderes, mas esses poderes não são de tal monta que possam equiparar uma organização a um Estado soberano. São entidades diversas. Né? Lembra, falamos que os Estados têm personalidade originária e as organizações internacionais personalidade derivada, com alguns limites, não é? O Estado, óbvio, que vai reservar para si e para o seu poder soberano aquelas competências necessárias para o desenvolvimento das suas atividades. Mas, eventualmente, ele vai ceder um pouco em sua soberania no que diz respeito à atuação das organizações internacionais, né? Como já colocamos desde a primeira aula. Quando o Estado se submete a participar da criação de uma organização internacional, ou ele adere a um tratado que criou uma organização internacional, em alguma medida ele está abrindo mão de sua soberania, não é? Para eventualmente estar submetido a recomendações que possam ser expedidas, não é? Quando nós estamos falando de direito internacional dos direitos humanos, por exemplo, nós vemos o Estado se submetendo a uma atuação fiscalizatória de organizações internacionais, de comitês internacionais, tá? Bom, um dado que parece bastante lógico, bastante óbvio, mas que não custa nada a gente repisar, é que hoje no mundo nós temos mais organizações internacionais do que estados soberanos, né? Por óbvio, porque o Estado, um único Estado, o Brasil, por exemplo, ele pode vir a fazer parte de várias organizações internacionais, não é? E nós vamos perceber que nem todas têm essa amplitude universal, global, que a ONU possui. Embora nós usemos, em alguns momentos, a ONU como paradigma, como parâmetro, porque é a maior, é a mais estruturada, existem organizações outras, de menor amplitude, como, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, né? E aí nós vamos abordando várias delas, tá? Bom, tá lá, ó, elas são qualitativas. O que quer dizer que as organizações são qualitativas? Quer dizer que cada organização tem um objetivo específico, um norte de atuação a ser seguido, né? Então, nós temos a ONU, que tem como principal objetivo a manutenção da paz mundial. Nós temos a OMS, cujo principal objetivo é promover a saúde mundial. Organização Mundial do Comércio, que é regular questões referentes à comercialização mesmo, ao comércio que acontece entre os estados ao redor do mundo, e assim por diante, né?
Então, veja, e aí eu posso ter algo que é de tamanha amplitude que nós ficamos, eu, pelo menos, quando começo a estudar e ler sobre a ONU, nós ficamos admirados, não é, da ambição que a ONU se propõe, né? Se propõe a ser uma organização que cuida do ser humano praticamente em todas as suas concepções, né? Nós temos dentro da ONU várias agências, vários comissariados que tratam de diversos assuntos relacionados à dignidade humana, não é? Então não é só evitar guerra, mas sim proporcionar a todo indivíduo do mundo uma existência digna. Olha como que é ambiciosa a organização, né? E por outro lado, nós temos, por exemplo, uma organização que embora seja importante, muito pouco ou quase nada nós ouvimos falar dela. Então, vou usar como exemplo, que está aí no material, é a União Postal Universal. É importante, óbvio, porque essa organização, essa União Postal Internacional, organiza o fluxo de correspondências ao redor do mundo, né? Mas eu não sei se já tinha ouvido falar a respeito, não é? Mas eu, antes de estudar com mais profundidade internacional para poder dar as aulas, nunca tinha ouvido falar, né? Então, veja, nós temos matérias relacionadas a uma infinidade de temas, né? E nós vamos ver a atuação das organizações dentro de cada tema, né? Muito bom. E quando eu falo da ONU, né? Eu falei isso um dia e daí teve um aluno que não sei se ele se sentiu ofendido, o que aconteceu, espero que não sei, mas eu geralmente comento, e aqui não vou fazer diferente. Né? Todas as turmas eu falo, não tem por que não falar aqui. A ONU geralmente oferece cursos de estágio, tá? Ao redor do mundo. Né? Tem a sede em Nova York, mas ela tem escritórios espalhados pelo planeta todo, né? E, vez por outra, de tempos em tempos, se abre teste seletivo, provas, para selecionar candidatos a estágio na Organização das Nações Unidas. Salvo engano, na última seleção, estava pagando em torno de $3.000 a bolsa, uma coisa assim. Do jeito que está o real, vai dar quase R$18.000, né, meu? E daí teve um aluno que falou: ah, professor, mas agora nós não estamos mais em época de fazer estágio, né? Eu na hora achei bonitinho e tal, mas depois eu fiquei me perguntando: será que a pessoa se ofendeu? Né? Estágio, pessoal, é só um nome diferente para trabalho. O estagiário de qualquer época de faculdade, ele trabalha. Estágio não é demérito, a gente faz a brincadeira lá que o estagiário não é gente, mas é só para brincar, é só para quebrar o gelo, né? Eu fui estagiário de graduação e pós-graduação, né? Então eu sei da importância que é a atuação do estágio, tanto para a gente que aprende, quanto para o órgão que nos recebe, não é? Que também vai usar os nossos serviços. Então fica a dica, caso você eventualmente tenha interesse, tá? Aí com as nossas aulas descobrindo talvez uma área de interesse, né, que você possa atuar, é só entrar no site da ONU, tá? Tem inclusive a página em português, com as oportunidades, calendários e tudo mais. Agora, eu não sei, por conta da pandemia, né, tudo deve estar sobrestado, mas eventualmente é algo que você possa vir a pensar, por que não, né? Então tá bom, recado dado, espero também que ninguém tenha se ofendido. Ó, a ONU, tá aí, a gente não pode, né, nem deixar, nem sonhar em deixar de falar de novo da ONU, que surge logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, como substitutiva da Liga das Nações ou da Sociedade das Nações, tá? As organizações internacionais têm como característica marcante essa heterogeneidade.
que acabamos de dizer, mas só para reforçar. Eu tenho organizações internacionais para os mais variados assuntos de interesse da sociedade internacional. Tá? Bom, vamos lá para as características, pessoal. Primeira característica das organizações. Desculpa, tá tudo ok até aqui? Perdão. Tudo em ordem? Posso mandar bala? Então vamos que vamos. Ó, como característica, beleza, obrigado. Nós temos a primeira delas, que é que as organizações são criadas pelos estados. Né? A organização não se cria do nada. E também não podem duas organizações criarem uma terceira. O que eu preciso sempre é da atuação dos estados soberanos. Tá? Por isso que a doutrina chama essas organizações de interestatais. No material deve ter ficado aí interestatais. O segundo T você troca por R. Né? Elas são interestatais. Porque, óbvio, são criadas pelos estados. Além disso, são criadas por meio de tratados internacionais. Então, qual que é o instrumento normativo que cria uma organização internacional? Você vai responder um tratado internacional, que é o gênero. Geralmente, o tipo do tratado usado é o tratado Constituição. Por razões óbvias. Fica fácil até da gente memorizar. Então, o tratado Constituição é o tipo de documento internacional utilizado para criar novas organizações internacionais. Tá bem? Um pequeno parênteses. Você vai olhar para mim e falar, professor, mas da ONU é chamado carta. Olha aí, lembra aquilo que estudamos sobre nomenclatura? Ela pode até chamar carta, mas o conteúdo dela é de Constituição, tá? Eu lamento muito que a gente tenha esse tipo de inconsistências técnicas, por assim dizer, no âmbito da nomenclatura, mas pouco importa se a carta da ONU chama carta ou se chama tampinha de garrafa Brahma, o que interessa é o conteúdo do documento, que é um conteúdo de Constituição. Então, é um tratado Constituição, tá? Que é a certidão de nascimento da organização. Por óbvio, é um documento multilateral, não é? E ali nós teremos as diretrizes básicas na Constituição, no Tratado Constituição, as diretrizes básicas de funcionamento da organização internacional e, além disso, as obrigações que os estados assumem perante aquela nova organização que eles estão ajudando a criar. Não é? Então, veja, eles são esses tratados que criam as organizações internacionais. Num primeiro aspecto, eles são Constituição, porque criam uma entidade interestatal nova, uma organização internacional, mas também não deixam de ser um acordo no qual os estados soberanos assumem deveres, obrigações perante aquela organização que estão criando. Tá? Uma natureza dúplice, portanto. Depois, a terceira, claro, né? Aí é só para completar o raciocínio. As organizações são criadas pela manifestação de consentimento livre, desimpedido dos estados soberanos, né? Eles não podem ser coagidos a ingressar numa organização. E como nós vimos, além deles não poderem ser coagidos, porque isso viciaria a vontade e tornaria a adesão nula, alguns tratados, algumas organizações internacionais sequer admitem algumas adesões. Por exemplo, Organização dos Estados Americanos. Aí que sentido faria a Inglaterra fazer parte da Organização dos Estados Americanos? Que sentido faria coagir ou tentar coagir, hipoteticamente, a Alemanha a fazer parte da OEA, né? Além de ter o vício da coação,
também existe a dificuldade de que esse tratado da OEA não vai poder admitir países europeus fazendo parte, tá? E daí, a quarta característica, as organizações internacionais têm capacidade civil e personalidade própria, né? Quer dizer o quê? Uma vez que a organização é criada, ela passa a responder por si só. Ela pratica atos em nome próprio. Não existe intermediário. Qual que é o paralelo que a gente pode fazer? O paralelo com uma sociedade empresária aqui no nosso direito interno. Precisa da vontade, não é? Das pessoas naturais, affectio societatis, não é isso? Precisa da vontade das pessoas naturais, também vontade livre, desimpedida, para criar uma pessoa jurídica, no caso, uma empresa, uma sociedade empresária. Uma vez criada essa sociedade empresária, né, com o registro do seu ato constitutivo lá no órgão competente, na junta comercial, no nosso exemplo, a partir do registro, a sociedade empresária ganha personalidade jurídica. Lembra o que a personalidade jurídica traz? Isso pode ser aplicado também, tá, turma? Para as organizações internacionais. Personalidade jurídica traz titularidade patrimonial, então a organização internacional vai ter um patrimônio próprio, traz capacidade processual, eventualmente a organização internacional pode vir a demandar um Estado, ou ser demandada, e titularidade negocial, não é? No sentido que a organização internacional pode fazer parte de tratados internacionais. Então, repito, a personalidade traz autonomia patrimonial, capacidade processual e titularidade negocial. Ela existe como um ente autônomo. Leia-se, apartado dos estados que as criaram, né? Muito bom. E daí tem aqui uma última característica que é importante, que os seus funcionários, por assim dizer, as pessoas que trabalham para as organizações internacionais, até porque, veja, ela não existe, ela existe juridicamente falando, mas ela não tem vontade, não pensa, não sofre, não quer, né? Precisa da atuação de pessoas de carne e osso, de pessoas naturais, para que ela atinja as suas finalidades. Essas pessoas que trabalham para as organizações internacionais, notadamente nos escalões de destaque, né, nos cargos de maior importância, essas pessoas gozam de imunidade diplomática. Essas pessoas gozam de proteção para que possam desenvolver sua atividade de forma livre, sem medo de pressões e tudo mais, não é? E daí tem também a isenção de impostos. As organizações internacionais têm essa isenção, porque a organização internacional tem que estar situada em algum terreno aqui nesse planeta chamado Terra, não é? E estando ali situada, ela tem direito de isenção, por exemplo, se fosse no Brasil, de IPTU, né? Tem direito à isenção a impostos aduaneiros, quando a organização, por exemplo, vai movimentar, eu não vou dizer vou dizer mercadoria, bens. A organização internacional vai movimentar bens do seu acervo, né? Então a ONU vai tirar aqui do escritório na América Latina veículos e mobiliário, material de escritório, e vai mandar isso para a África, para um escritório lá no continente africano. Essa passagem de bens móveis não responde, não paga impostos ou tributos nas aduanas, nem quando sai e nem quando chega no destino, né? São alguns benefícios, algumas prerrogativas que as organizações internacionais têm, tá? Onde é que vai estar isso, professor? Vai estar lá no Tratado Constituição. E os estados que fazem parte da organização
aceitaram abrir mão desses impostos, desses tributos e dessas prerrogativas, eventualmente, que pudessem ser aplicadas contra os funcionários da organização. Tudo em ordem até aqui, turma? Tá muito depressa? Tamo ok? Tudo certo? Tá bom? Então, beleza. Show. Obrigado pelo feedback, pessoal. Bom, na sequência, nós vemos aí os órgãos da organização internacional. Turma, vocês vão encontrar no material aí uma abreviatura, ORGS. É assim que a doutrina internacionalista se refere às organizações internacionais, tá? ORGS, abreviadamente. Bom, as organizações internacionais, elas são compostas, claro, conforme a sua complexidade, quanto mais complexa, mais órgãos. Não é isso? Por exemplo, a ONU tem uma infinidade de órgãos, agências, escritórios, comissariados, que fazem parte da sua estrutura interna. Porque, como dissemos, nós usamos a ONU como paradigma porque ela é a mais complexa de todas. Ela é a que tem os objetivos mais ambiciosos de todos. Então, eu tenho, por exemplo, dentro da ONU, só para que a gente, né, tenha uma noção, tem assim, a Assembleia Geral, que é o órgão principal da Organização Internacional, mas depois eu tenho Conselho de Segurança, não é isso? Eu tenho a Agência de Agricultura e Alimentos, tenho a Agência para Refugiados, tenho a Unesco, que é para o patrimônio da humanidade, patrimônio cultural da humanidade, tenho a Unicef, que é para crianças e adolescentes, né? E aí a gente vê vários desdobramentos, vários desdobramentos. Claro que numa estrutura hierarquizada, né? Para que haja o mínimo de organização, mas nós vemos uma infinidade de órgãos, e tem que ser assim mesmo, no caso da ONU. Agora, o que nós podemos extrair disso e aplicar para outras organizações internacionais de menor envergadura é que toda organização tem pelo menos 2 órgãos indispensáveis. Toda organização tem que ter pelo menos uma Assembleia Geral e uma secretaria. Então vamos lá. Toda organização internacional tem que ter, deve possuir ao menos 2 órgãos. O primeiro, a Assembleia Geral, e o segundo, a Secretaria. Bom, a Assembleia Geral é aquele órgão que reúne todos os membros da organização. Todos os membros de uma organização internacional se reúnem na Assembleia Geral. Tradicionalmente, a Assembleia Geral de uma organização internacional acontece uma vez ao ano. Então, uma vez por ano tem a reunião ordinária da Assembleia Geral. Nada impede que, por uma necessidade, por uma emergência, seja realizada uma Assembleia Extraordinária. Não é? Isso não é impeditivo nenhum. Na Assembleia Geral, nós temos ali a oportunidade de todos os membros da organização usarem da palavra para explanar suas razões sobre determinada questão e também o exercício do voto, que, lembrem, tem igual valor. Não é? Cada estado vale um voto. Ponto. Além disso, além das manifestações, dos votos, na Assembleia Geral, comumente se concentra a atividade legislativa da organização.
Porque, por exemplo, se faz uma proposta de acordo ou de tratado internacional no seio da organização, e esse tratado é levado a voto, a discussão na Assembleia Geral, né? Muito bom. E a secretaria, aí, porque é preciso um órgão burocrático, um órgão que exerça funções de organização da organização, né? Desculpe a redundância, mas sim de expedição e arquivo de documentos, de controle, enfim, toda aquela atividade burocrática que é vital para que a organização se mantenha em funcionamento, né? Eventualmente, pagamento de servidor, né? De pessoas que ali trabalham, né? Só que é óbvio, né, que essa secretaria ela precisa ser tocada, composta por pessoas de carne e osso. Como vimos no último encontro, é natural que as pessoas tenham uma nacionalidade. É isso? Nós não podemos separar alguns milhões ou milhares de pessoas sem nacionalidade para trabalhar nas organizações internacionais de forma imparcial. Até porque isso seria contrário à própria dignidade humana. Então, nós vemos que os servidores, as pessoas que trabalham nas organizações internacionais, elas têm origem em alguma nacionalidade, óbvio. Mas, durante o período que trabalham ali, elas têm que atuar de forma imparcial, tá? Também é lógico isso, né? Desculpe até estar explicando aí o que é óbvio, mas a pessoa, para trabalhar na organização internacional, ela acaba deixando de lado os seus interesses enquanto nacional de um país, né? Nas questões, claro, nas questões referentes à organização. Como é que é escolhido, não é? Como é que eu escolho as pessoas que vão trabalhar na OEA, por exemplo? Geralmente é feita uma distribuição igualitária dos cargos. Então, eu tenho lá X cargos e tantos Estados-membros. Nós vamos dividir por igual, na medida do possível, claro, o número de cargos para o número de estados. E daí cada estado vai indicar, não é, os seus nacionais para prestarem serviço na organização internacional. Geralmente é por prazo determinado. Então eu tenho um rodízio de pessoas, tá? Tranquilo até aqui? Aí eu trouxe uma observação do Conselho Permanente. Ó, eu quero que vocês entendam que órgãos obrigatórios são só a Assembleia Geral e a Secretaria, tá? Eu trouxe a observação do Conselho Permanente porque ele acontece nas organizações de maior amplitude, de maior alcance, nas organizações de alcance global, né? Na ONU, na OMS, na Organização Mundial do Comércio e por aí vai. Porque essas organizações tendem a atuar no globo todo, então é óbvio que elas têm mais órgãos. Entre esses órgãos, o Conselho Permanente, que é formado, claro, por pessoas, e ele tem o seu funcionamento ininterrupto. Como o próprio nome diz, ele é permanente. Professor, uma organização internacional pode ter um conselho transitório? Pode. Quando surge uma necessidade específica, forma-se um conselho temporário, provisório, para atuar com relação àquele caso específico. Uma vez resolvido o caso, dissolve-se o conselho temporário. Vamos de novo com as analogias. No Congresso Nacional, eu tenho comissões permanentes, não é isso? Como, por exemplo, Comissão de Constituição e Justiça. Ela é permanente. E eu tenho comissões provisórias, como, por exemplo, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é? Uma vez investigado o fato que deu origem à criação da CPI, a CPI se dissolve. Mas a CCJ, por exemplo, não tem dissolução.
ela funciona sem parar. Tá joia? Bom, o Conselho Permanente, ele exerce, não é? Tá aí, ó, exercício de competência exclusiva, situações de urgência. Você completa no seu material que nas situações de urgência eu tenho conselhos provisórios. O Conselho Permanente é para atuação ininterrupta. Tá? O que você pode entender dessas situações de urgência que estão que está no material são as reuniões. Né? Eu posso ter reuniões urgentes, posso ter reuniões ordinárias também. O conselho, por ele ser um órgão mais reduzido, nem sempre ele é composto por todos os membros da organização internacional. Tá? Eu tomo como exemplo Conselho de Segurança da ONU. Ele não é composto por representantes de todos os estados que fazem parte da ONU, porque são centenas, né? E o Conselho de Segurança da ONU, ele funciona com membros permanentes e membros rotativos, né? Eu tenho lá, no Conselho de Segurança da ONU, 15 membros, dos quais 5 são permanentes e 10 rotativos. Né? Vocês devem lembrar, um tempo atrás, o Brasil pleiteou, era na época, acho que do segundo governo Lula, salvo engano. O Brasil pleiteou uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU como membro rotativo, mas não teve sucesso no pleito. Alguns países votaram contra, entre eles, por exemplo, a França. Né? Tá? Normal, política internacional é isso mesmo. Né? Então, só para lembrar, tá? Eu acabei de pegar aqui para a gente pegar atualizadíssimo. Olha lá, Conselho de Segurança da ONU. Ele é formado, então, por 15 membros, não é? 5 permanentes. Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Esses são os membros permanentes que têm direito a veto. Então, por isso que o Brasil foi vetado, né? E 10 que não são permanentes, que têm a rotatividade a cada 2 anos, tá? Então, repito, os permanentes são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Certo? E os outros vão girando. Como diria o Silvio Santos, eles vão rodando. Né? Muito bom. Pessoal, dentro de uma organização, desculpa aí, vai, essa foi demais. Né? Dentro da organização internacional, nós temos que estudar como que se faz, qual é o mecanismo de votação, né? De votação. Pessoal, na imensa maioria das vezes, na imensa maioria das organizações internacionais, as decisões são tomadas por voto majoritário, tá? Majoritário. Aí, claro, depende de cada tratado internacional. Desculpa, cada tratado internacional e cada assunto colocado em votação para que nós analisemos qual tipo de maioria. Se é uma maioria relativa, se é uma maioria absoluta, se é uma maioria de 2/3 e assim sucessivamente. Mas sempre majoritariamente. O que eu quero dizer o voto unânime, a votação unânime não tem lugar aqui. Tá? Em regra, a votação é majoritária. Bom, a sede da organização. Como nós dissemos agora há pouco, essa organização internacional tem que estar sediada em alguma superfície desse planeta. Bom, a organização internacional, quando ela vai fixar uma sede, há que se levar em conta os estados que se oferecem para tanto. Não é todo estado que possui condições, infelizmente, para, por exemplo, ser sede de uma ONU da vida.
né? Mas o Estado geralmente se oferece, analisa-se as condições de segurança e tudo mais, não é? Até a própria localização geográfica, para que então seja elaborado na sequência um acordo entre o Estado que cede o terreno e a organização internacional que ali vai se fixar, que é chamado esse tratado de acordo de sede. Ele é bilateral. Por exemplo, existe um acordo de sede entre os Estados Unidos e a ONU para a fixação da sua sede em Nova York. Tá certo? Então, os critérios variam, não é? Mas eles levam em conta predominantemente as condições de um Estado, condições de forma ampla, de efetivamente receber com segurança e com todo o aparato necessário uma organização internacional. Bom, além disso, as organizações internacionais elas podem se fazer representar em território de Estado parte ou de Estado estranho, né? Quer dizer, a organização ela pode espalhar escritórios, representações, por que não assemelhadas a embaixadas, né? Para a gente entender. Ela pode, então, espalhar escritórios ao redor do mundo, não é? Para melhor atender os seus interesses pré-determinados lá no Tratado Constituição. Então, os representantes externos da organização internacional gozam da imunidade diplomática. Tá? O que quer dizer isso? Por exemplo, na área penal, o diplomata, né, se ele pratica um crime, então imagina um diplomata brasileiro, melhor, um diplomata alemão aqui no Brasil. Ele eventualmente pratica um crime. Ele pratica um homicídio, por exemplo. Ele assassina alguém. Ele não pode ser punido pelo direito brasileiro, nem por um juiz brasileiro. Ele tem imunidade diplomática. Ele será punido no seu país de origem, pelo Código Penal alemão, por um juiz alemão. Certo? O mesmo se aplica aos membros das secretarias das organizações internacionais. Então, se um membro de secretaria, um funcionário da ONU, pratica um homicídio aqui no Brasil e ele é italiano, ele não pode ser punido pela lei brasileira, ele vai ser punido pela lei do seu estado de origem, porque ele é equiparado a um serviço diplomático. Tá? É engraçado, e daí só título de parênteses, que o mesmo não acontece com o cônsul, né? Porque o cônsul tem uma atividade mais burocrática. Então, se o cônsul pratica um crime no exercício da sua atividade, ele tem imunidade. Mas se ele pratica um crime fora do exercício da sua atividade, ele pode ser punido, por exemplo, pela lei brasileira. O que não acontece com o diplomata. Pouco importa se é no exercício da atividade ou fora dele, ele goza dessa imunidade, dessa cobertura. O cônsul, então, tem uma degradação, né? Se for fora da atividade de trabalho, da atividade consular, ele responde no país onde ele praticou o crime. Se for relacionado às atividades consulares, ele tem imunidade diplomática. Só um parentezinhos aí que a gente pode fechar já. Caminhando para o final, nós temos aí o financiamento das organizações internacionais. Óbvio, né, turma? O dinheiro da organização internacional tem que vir de algum lugar, geralmente dos estados que ajudaram a criá-la. Como que é feito o sistema? Por cotização, por cota. Existem cotas partes de financiamento da organização que os estados pagam anualmente ou bienalmente. Aí a frequência com que é pago também constará do tratado, do tratado que criou a organização internacional. Né? Eu peguei, por exemplo, né,
da ONU. Mas por que precisa do dinheiro? Bom, precisa do dinheiro para aquelas despesas naturais de uma pessoa jurídica. Ela tem folha de pagamento, ela tem bens móveis, imóveis, equipamentos, enfim, tudo aquilo que é necessário para o seu funcionamento, ela compra. Não é dado de presente. Embora receba muitas doações, mas ainda assim ela tem que comprar muita coisa, né? E daí como é que eu divido as cotas? Bom, essas cotas eu divido pela capacidade de pagamento. Então aqui eu não tenho aquela igualdade formal que eu tenho na Assembleia Geral, por exemplo, onde cada voto vale um ponto. Aqui eu tenho uma igualdade material, voltada para a capacidade contributiva. O que quer dizer isso? O Estado que pode mais, paga mais. O Estado que pode menos, paga menos, mas todos pagam. Tá? Eu trouxe aí um levantamento, pessoal, por exemplo, da ONU. A ONU ela tem um teto máximo. Olha que engraçado, né? Ela tem o teto e tem o piso de contribuição. Qual que é o teto? Que é o máximo que um país pode pagar sozinho da conta. O máximo que um país pode pagar sozinho são 22% do orçamento. Quem entrega esses 22% do orçamento são os Estados Unidos da América. Então, eles pagam quase que 1/4 da conta da ONU. Está explicado? Porque pouco importa o que o Conselho de Segurança, por exemplo, diga, os americanos fazem o que acham que devem fazer. Né? Essa é uma das explicações. O financiamento da organização é praticamente 1/4 inteirinho só dos Estados Unidos. Aí depois tem outros. O Japão paga 12%, e daí vai decaindo o valor até o piso, que é 0,01%. Vai dar em torno de 25 mil dólares, que é o mínimo que um Estado paga. Né? No caso brasileiro, 25 mil dólares hoje já é uma baita grana, hein? Né? Com o dólar a 6 cruzeiro, não há tatu que aguenta. Aí eu peguei um dado, na verdade, de 2013, mas serve para que a gente tenha a noção da grandiosidade que é a ONU. Em 2013, esse orçamento foi de 5 bilhões de dólares. Né? 5 bilhões. Vamos ver se a gente acha aqui. Orçamento ONU, biênio, deve ser 18, 20? 20. Foi menor, foi 3 bilhões. Né? 3 bilhões. É claro que isso varia também, até porque esse ano é um ano de redução, né, de PIB no país todo, no mundo todo. Então aí, ó. Em torno de 3 bi de dólares. Tá? Desses 3 bilhões, por exemplo, os norte-americanos vão pagar 22%. Né? E quem paga menos vai pagar 0,01%, algo aí também em torno de 20 mil doletas. Certo? Acontece de país dar calote? Acontece. Claro que acontece. E daí eles podem, nós vamos ver depois, né? Eles podem sofrer sanções, como, por exemplo, censura, né? Que é uma moção de repúdio e tudo mais. Pode eventualmente ter o direito ao voto cassado, né? Por conta do débito no financiamento da organização. Bom, é possível admitir novos membros numa organização internacional? A princípio, sim. A princípio, sim. Levando em consideração, não é, 3 aspectos.
Primeiro, o quanto o tratado é aberto. Ora, uma organização como a ONU, ela tem o tratado aberto para adesão de todos os países do mundo. Um tratado como a Organização dos Estados Americanos, ela é aberta para adesão de países americanos, né? A União Europeia é um tratado que tem abertura para eventual adesão de países europeus, né? A ideia da adesão, né, que nós já conversamos, e, é claro, aquele Estado que se candidata a fazer parte da organização, ele precisa ser aceito. E essa aceitação geralmente passa pela Assembleia Geral da Organização Internacional ou por sua secretaria, conforme o caso. Então, o Estado X quer fazer parte da ONU. Essa questão é posta em Assembleia. E daí vota-se, e pela maioria dos votos, se aceita ou se recusa a adesão desse Estado. Óbvio que é muito raro a ONU recusar alguém. Tá? Beleza. Sanções para o Estado-membro. Daí para a gente já ir arrematando o nosso tema. Olha lá, ó. Eu posso ter a sanção de alguns direitos, por exemplo, o direito de usar a palavra em assembleia. Está cassado o direito de falar, porque o Estado está sendo sancionado. E a sanção não é só por questões financeiras, tá, turma? As sanções podem advir, por exemplo, de um comportamento contrário às finalidades da organização, uma conduta praticada por um Estado que fere a própria essência da organização internacional. Então, ele pode ser sancionado. Essa sanção pode variar uma advertência, cassação de palavra, eventual cassação de voto, e pode chegar, não é, até a sanção máxima, que é a expulsão do Estado soberano dos quadros da organização internacional. Olha só, que coisa feia acontecer. Né? Já pensou um Estado ser expulso da ONU? Já pensou um Estado ser expulso da Organização dos Estados Americanos, da União Europeia, da Liga Árabe? Quer dizer, algo de muito grave foi praticado ali, né? Mas é uma sanção possível quando a conduta do Estado viola os princípios da organização, né? E óbvio que essa sanção ela é aplicada depois do caso levado à deliberação, geralmente também pela Assembleia Geral. Então, veja como que a Assembleia Geral tem uma série de competências, não é? Uma série de assuntos dos quais ela se ocupa. E depois vem a pergunta, né? O Estado pode sair da organização internacional por vontade dele? Claro que pode. Óbvio que pode. Nós estamos falando aqui de um ambiente onde eu lido com entes soberanos, não é isso? Ele pode sim se retirar, desde que faça um aviso prévio. E esse aviso prévio, em regra, tem duração de 2 anos. Então, vamos supor, se o Brasil quer sair da ONU hoje, ele faz o aviso prévio hoje, dia 2 de setembro de 2020, mas só vai poder completar a sua saída em 2 de setembro de 2022. Né? E alguns doutrinadores dizem que para sair da organização internacional tem que ter pagado tudo que estava devendo, se eventualmente havia alguma dívida. Todas as cotas de financiamento devem estar quitadas. Isso me parece um pouco temerário, esse posicionamento. Porque, veja, se é um ente soberano, eu não posso, eventualmente, submetê-lo a permanecer numa organização internacional por questões financeiras.
pode ser que a crise financeira do Estado seja tamanha que ele eventualmente não disponha daquele valor para pagar a sua cota. E aí ele vai ficar obrigado a permanecer numa organização. Me parece que a posição mais adequada da doutrina é que o Estado exerça o seu direito de retirada, independentemente do débito, e a organização internacional pode se servir da Corte Internacional de Justiça, por exemplo, no caso da ONU, da Corte Internacional de Justiça, para fazer a cobrança desse débito, né? Não sei o que vocês acham. Se é melhor segurar a organização, o Estado soberano, ou permitir o exercício da soberania com a cobrança posterior dos débitos, né? Tudo ok, turma? Tudo jóia? Bom, se tiver tudo jóia, beleza. Estando então tudo jóia, o material preparado para hoje é esse, tá? Eu vou interromper a gravação, mas eu peço que não saiam ainda, tá? Fiquem aí.